E aí pessoal, tudo certo? Ó, a gente vai estar começando aqui a correção das nossas questões. Começando aqui pela nossa primeira questão que está postada, que foi postada, né, para vocês responderem. Observe o seguinte: todas as turmas elas tinham questões com números diferentes, mas o enunciado era igual. Então eu vou estar pegando o enunciado do primeiro ano A e vocês vão simplesmente transformar para os valores que deu na turma de vocês. Então, observe o que o enunciado diz. Um motociclista parte do quilômetro 20 às 12 horas de uma estrada e chega ao quilômetro 70 dessa mesma estrada. Em seguida, volta ao quilômetro 25, chegando às 14 horas e 15 minutos. Então, ó, eu coloquei todos os dados aqui. Letra A. Quantos quilômetros o motociclista percorreu no total, ou seja, a distância total, ou seja, a distância. Então observe, se eu quero distância eu vou considerar o todo. Eu estou partindo daqui, chegando até aqui, daqui eu estou voltando para o quilômetro 25. Não tenho nenhum número negativo se você olhar na questão. Esse foi um dos erros em algumas turmas. Então, ó, distância eu vou considerar o primeiro momento, sendo qual? De 20 para 70. Não é o primeiro movimento dele. Ó. Então, ΔS daqui. 20 é o início, 70 é o final. Então, é 70 menos 20. Então, 70 menos 20, ele andou 50 quilômetros. Faz o do segundo momento agora. Qual é o segundo momento? Você vai pegar do 70 e vai voltar até o 25. Observe, quem é o inicial e quem é o final? O inicial nesse daqui vai ser o 70 e o final vai ser 25. Ele não iniciou daqui para cá? Então, ó, bora lá. ΔS vai ser igual ao final menos início, ou seja, 25 menos 70. Vai dar negativo, porque o sinal do 70 é maior. Tenho 70 reais. Tiro 25, eu fico com quanto? 45, não é isso? Ó, então você só precisava somar aqui, como eu fiz lá no vídeo. 50, não pode ser negativo, então você bota mais 45 igual a 95 quilômetros. Essa era a distância que eu queria que vocês encontrassem na letra A. Isso vai variar por sala. Na letra B, ele quer o deslocamento. Ou seja, no deslocamento eu vou considerar o início do movimento e vou considerar apenas o final do movimento. Ou seja, o início e o final. Eu não vou considerar o meio. Então, ó. Qual é o final do movimento? 25. Qual é o início do movimento? 20. Não é isso? Então você faz aqui, ó. 25 menos 20. 5 quilômetros. E na letra C ele queria saber qual foi o intervalo de tempo. Como é que eu descubro o intervalo de tempo? Volta pra cá. Se eu sair às 12 horas de um lugar e cheguei às 14 horas e 15 minutos, eu quero saber quanto tempo eu levei. De 12 para 14 vai 2 horas. Nada daqui, mas eu tenho 15 aqui. Então 2 horas e 15 minutos. Então é só você colocar aqui. 2 horas e 15 minutos. Nessa segunda questão, observe. Um carro está passando por uma via e existe uma pessoa sentada na calçada. Em relação ao carro, ou seja, em relação
Ou seja, se é em relação, quer dizer que é o nosso referencial. Se é o nosso referencial, é quem observa, né? Então, no caso, é o carro. Em relação ao carro, esta pessoa está em repouso ou em movimento? Se lembra que eu disse que você não pode considerar se o carro está andando ou não. Ele é quem vai dizer ao redor quem é que está em movimento ou não. Se algo está se aproximando ou se distanciando dele, esse algo está em movimento. Então observe, um carro está passando por uma via. Então ele vê a pessoa se aproximar, ele não vê isso, uma pessoa meio que se aproximando, ele não tem essa impressão, né, o ponto de vista dele, se aproximar, depois que ele passa dessa pessoa, ela se distancia. Eu não posso dizer que o carro é quem está em movimento, porque eu preciso adotar um referencial, se lembre das aulas, se lembre da videoaula. Eu só posso dizer que algo está em movimento na física se eu adotar um referencial. Nesse caso, o carro é o nosso referencial. Ele é quem vai dizer quem está em movimento ou não, certo? Então você só precisava dizer isso. Essa pessoa está em repouso ou em movimento? Em movimento. Por quê? Porque eu considerei muitas respostas que vocês colocaram. Só bastava você dizer que, em relação ao carro, que é o referencial, a pessoa está se aproximando e se distanciando. É um exemplo. Se você colocou algo parecido com isso, eu considerei, viu? Agora, se você já começou colocando em repouso, porque quem está em movimento é o carro, está errado. Vamos observar a terceira questão aqui. Um carro sai de Belo Horizonte do quilômetro 0 e chega em Juiz de Fora no quilômetro 261 e retorna para Barbacena no quilômetro 172. Calcule a distância percorrida e o deslocamento do carro nesse trajeto. Olha, eu já deixei aqui prontinho para a gente não perder muito tempo. Observe no enunciado. Ele sai do quilômetro 0, vai para o 261 e ele volta para o 172. Então ele fez um movimento legal aqui. Ó, distância eu quero saber o todo, ou seja, ele vai daqui para cá num primeiro momento, num segundo momento ele daqui volta para cá. Então a gente vai analisar pelos momentos, né? No primeiro momento ele sai de 0 até 261. 261 é o fim, 0 é o início, faça a subtração 261. Beleza. Segundo momento. Ó, segundo momento, eu vou sair de 261 para 172. Aqui. 172 é o final, 261 é o início, não é isso? Olha lá. Fica negativo porque 261 é maior, menos 89, que é a diferença. Juntando aqui, ó, 261 mais, se lembra que para minha distância eu não posso considerar o negativo, 261 mais 89, 350 quilômetros. Você já achou a distância percorrida. Olha o deslocamento como é. Eu não estou chegando em 172 no final de tudo? Ó, eu paro em 272 e saio de 0. Então observe, 172 menos 0, 172 quilômetros é o deslocamento. Quarta questão diz o seguinte: imagine um ônibus escolar parado num ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus, certo? Até aí ele só quer dizer que o ônibus ele começou a se movimentar, não é isso? A sair do canto, mudar sua posição. Dada esta situação, podemos afirmar que, em relação ao ônibus, ó, em relação ao ônibus, o ônibus é o nosso observador, é o nosso referencial, é o nosso ponto de vista. Em relação ao ônibus, o ponto de ônibus está em repouso ou em movimento, ó. Mesma lógica da segunda questão. O ônibus é quem vai dizer quem está em movimento ou não.
Se o ponto de ônibus está se distanciando, então o ponto de ônibus ele está em movimento, somente por causa dessa lógica. O ônibus está vendo o ponto de ônibus ficar mais longe. Então o ponto de ônibus ele está em movimento em relação ao ônibus. Se lembra da nossa aulinha. Quinta e última questão diz o seguinte: em poucas palavras, defina o que é referencial. Se você colocasse para mim que referencial é o observador, eu considerava. Se você colocasse que o referencial é quem vai dizer quem está em movimento ou não, eu considerava também. Agora, você colocar umas coisas lá bem louca que você pesquisou na internet e tem na resposta no seu caderno, no seu livro, é meio complicado. Que o referencial no que a gente está estudando agora é ele quem vai dizer quem está em movimento ou em repouso. Se lembra disso, é quem observa. Você colocando alguma dessas opções que eu disse aqui, eu considerei como certo. Viu? Então é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, pode chamar lá que a gente responde. E até a próxima.